moçada do 9º ano, estamos iniciando a nossa última aula dessa terça-feira, né? Nossa aula de História. Hoje eu estou acompanhado com o Bruno, nosso intérprete de Libras. Como eu sempre digo, faz um trabalho fundamental para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, sejam de fato acessíveis. Então, muito obrigado, Bruno, né, pela companhia e pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. E também quero cumprimentar aqui meu parceiro, né, professor de História, professor charmosíssimo aí com sua bandana, professor Luciano Júnior. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tamo junto aqui. Qualquer coisa no chat, a gente tá acompanhando aqui o chat para ver aqui a interação de vocês, ok? Olha só, vou dizer logo, mandar a real, que o pessoal do 9º ano está muito devagar ainda. Eu passo pelas aulas do 8º, do 7º, do 6º, tá o pessoal lá interagindo, perguntando. O pessoal do 9º ano está acompanhando as aulas, estou vendo aí, mas não está participando do chat, então preciso da maior participação de vocês. Então, olha, como é que eu faço, professor, para participar? Gente, vocês precisam ter o aplicativo, né, do Educa Recife, tá? Então, vocês podem baixar utilizando o QR Code que está aqui, ó, no cantinho da sua tela, tanto o sistema Android quanto o iOS. Devo salientar também o seguinte, ó, vou chamar a atenção que se você tiver o aplicativo, você não precisa utilizar sua internet, né? Então, os dados são financiados, então você pode acompanhar nossas aulas pelo aplicativo, além de também acompanhar pela TV. E quem, né, perder a aula ao vivo, quiser rever algum ponto da aula ou a aula inteira, enfim, todas as aulas estão lá no nosso, né, essas aulas estão no nosso canal do YouTube, né, do Educa Recife. Então, bota lá Educa Recife, vai estar organizado lá por ano, por dia, né? Então, vocês podem ir, por exemplo, no dia de hoje, do 9º ano, e aparecem as 3 aulas de hoje. Então, é isso, gente. Vocês podem, sim, acompanhar as aulas. Temos várias alternativas, é importante que vocês façam isso. Beleza? Então, também, deixo um abraço muito especial para os professores e professoras da Rede do Recife. Vamos dar sequência ao nosso tema. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre ditadura. Aliás, nas aulas passadas, nós temos nos dedicado a estudar a ditadura civil-militar no Brasil. Só retomando, quando a gente fala de civil-militar, é porque nós falamos de uma ditadura, claro, governada pelos militares, mas com apoio de uma camada da população civil, tá certo? Que, enfim, deu, né, a sustentação para essa ditadura que durou 21 anos, de 1964 até 1985. E aí hoje nós vamos ver como foi que essa ditadura, ela de fato acabou enfraquecendo e, né, acaba abrindo espaço, ou cedendo espaço, ou sendo derrubado. Isso é uma discussão, né, que os historiadores continuam fazendo, né, até que nós tenhamos, enfim, um governo civil e encaminhemos o Brasil para uma democracia, que ainda é uma democracia que sofre bastante, né? Nós temos visto ao longo das nossas aulas o quanto a República Brasileira ela passa por dificuldades desde a sua proclamação em 1889 até a atualidade. Então ela é marcada por golpes de Estado, por ditaduras, como foi a varguista, né, de 37 a 45, como foi a ditadura militar de 64 a 85, as outras derrubadas de presidentes ou tentativas, uma instabilidade política. São 6 constituições ao longo da história republicana, mais uma do Império, então totalizando 7 constituições da história do Brasil. Então é realmente uma história um tanto complicada, né? Marcada pelo autoritarismo, por essa instabilidade, tá certo? E aí o que vai resultar, né, nessa sociedade brasileira que sofre muito com a desigualdade social, com a violência e tantos outros problemas. Então é por isso que é tão importante a gente estudar história, gente. Ter muita atenção nas nossas aulas de história para não ficar repetindo o que muita gente vive aí, né, nas redes sociais, falando besteira, nos induzindo ao erro. Então é estudando que a gente vai ter mais segurança para avaliar a nossa história. E claro, como a gente sempre diz, né, quem conhece muito sobre o seu passado se conhece melhor. Então quem conhece mais sobre o passado da nossa sociedade, conhece melhor essa sociedade e pode tomar decisões para o futuro com mais segurança. Não é isso, professor Luciano? É verdade, né? É muito importante a gente estar fazendo essa reflexão a respeito do passado, né? Porque o passado, ele, assim, né, é resultado dos homens e das mulheres do seu tempo, né? Então, muitas vezes, esses personagens, eles terminam produzindo alguns movimentos, né, que terminam sendo danosos até para a sociedade, como a gente viu, né, o caso de guerras, né, e aqui no Brasil, no caso da ditadura militar. Então é importante a gente conhecer esses episódios para a gente aprender com os erros do passado
e não repetir no presente, né, tentando fazer com que a nossa sociedade ela melhore, né, ela evolui. Então, é importante conhecer a história, né? Imagina, se a gente pergunta para você a respeito de alguma coisa da sua vida, pergunta seu nome, sua idade, onde você mora, e você não sabe de nada disso, você vai estar perdido, né? Então, quem não estuda a história também fica perdido no espaço, né, professor? Fica sem conhecer, sem entender de onde veio, né? Sem se apegar à sua cultura, né? Sem se identificar com o seu espaço, com o local onde vive. Então é muito importante, gente, a gente estudar a história nesse sentido. Então, aí, vamos avançando, né, nessa vibe de estudar a história e aí já reconhecer a importância, por exemplo, das eleições para uma democracia. Então, para que uma democracia ela de fato funcione e funcione muito bem, é importante que hajam as eleições, que as pessoas tenham a liberdade de escolher os seus representantes, que possa discutir com qualidade, não apenas, né, baseado em assuntos muito superficiais, mas realmente entender bem como funciona, por que funciona, né, as eleições e a sua importância para a democracia. Então, eleger os seus representantes, aquilo que de fato defende os seus direitos, que defende as suas ideias, é muito importante. E aí eu destaco, né, nesse momento, a própria urna eletrônica, né, que vem sendo atacada, mas é um avanço na sociedade brasileira, porque consegue com muita segurança, tá certo? Porque é algo realmente certificado, validado, foi testado bastante, para que as eleições aconteçam com segurança e com muita brevidade, muito rápido, né? Então, eu estou chamando a atenção para as eleições e para a urna eletrônica, porque a gente está falando de um momento que as pessoas não tinham direito a votar. E era isso que acontecia na ditadura e que as pessoas, nós vamos ver nessa aula de hoje, que as pessoas se levantaram no Brasil, ali na década de 80, 1983, pelo direito de votar. Vocês sabem que desde a ditadura militar, desde 64, a ditadura ela foi tirando o direito das pessoas de votarem para presidente, para governador, para prefeito, diminuiu o direito de votar para senador. E, claro, as pessoas que se elegiam naquele momento era que a ditadura queria, porque se discordasse dela, perdia o direito político. Então, as pessoas começaram realmente a brigar por eleições livres no país para sair, de fato, dessa ditadura. A gente vai ver isso hoje. Então, assim, olha, na aula passada nós estudamos nesse processo de abertura, como se iniciou o processo de abertura política na ditadura e o fracasso do chamado milagre econômico ali no começo da década de 70. E como o fracasso do milagre econômico vai também enfraquecer a posição da ditadura militar, porque muitos setores que apoiavam não apoiaram mais, deixaram de apoiar, tá bom? E nós vimos aí a postura, né, a postura dos presidentes, dos últimos presidentes, né, a gente falou do Geisel, estamos falando aqui do João Batista Figueiredo, que assumiu ali em 1979, promovendo dar sequência ao processo de abertura e encaminhar o Brasil para o regime democrático, para o sistema democrático. Mas antes ele estendeu um pouquinho o mandato dele, né? Então estenderam no pacote de abril o mandato dele, que vai durar até 1985, né? Levando pelo menos a ditadura até lá, tá certo? Então, o nosso objetivo de hoje é esse, né? Vamos estudar esse processo de abertura política, da ditadura civil-militar, até o momento em que assume um presidente civil, que foi, a princípio, Tancredo Neves. Nós vamos ver na sequência. E na aula passada, nós terminamos justamente falando sobre a lei de anistia. A lei de anistia que ela é polêmica até hoje. Por quê? Porque ela, teoricamente, perdoava as pessoas que haviam cometido algum crime contra a ditadura, alguma infração que ainda não tinham sido julgados pelo que a ditadura chamava de terrorismo, né? Os grupos que se levantaram, que foram até para a luta armada contra a ditadura. Mas muita gente foi perseguido e foi indiciado pela ditadura simplesmente por questionar o regime, por se expressar artisticamente, por ser um jornalista e apurar os fatos. A gente falou do caso do Vladimir Herzog, que foi morto nas celas da ditadura, e ele tinha ido por conta própria, inclusive prestar um depoimento, e aparece lá enforcado, né, como um dos momentos dramáticos dessa ditadura, né, o caso de um jornalista que, né, foi perseguido por estar ali investigando, né, e criticando, claro, a ditadura militar. Então, muita gente lutou pelo direito de poder votar ao Brasil, de ter seus direitos restabelecidos, de poder ter um pouco, né, de atuar na sua terra, né? Muita gente teve que sair do país. Então, com a anistia, muitos dos personagens políticos que foram perseguidos puderam voltar para o país e começar a lutar mesmo por o restabelecimento da democracia. O grande problema da lei de anistia
que enquanto alguns que tinham sido já julgados pela ditadura continuaram presos, os militares que cometeram muitos crimes, que mataram, que torturaram, né, que prenderam arbitrariamente, e esses não pagaram nada, foram também anistiados. Então esse é um problema que a gente discute até hoje, porque enquanto outros países, como por exemplo o Chile, em que quem cometeu o crime durante a ditadura foi severamente punido, tá certo? Inclusive com a prisão. Aqui no Brasil, essa gente que torturou, que matou, está aí livre, contando história, ainda perturbando a democracia na atualidade. Isso é um fato, né? Então, infelizmente, a gente tem que lidar ainda com esses fantasmas da ditadura, por isso que a gente precisa continuar estudando, tá certo? Inclusive, professor, ontem completaram assim 46 anos, né, da morte do Vladimir. Então, ontem as redes sociais estavam bombando aí, né? Lembrando a morte do Vladimir Herzog, né, durante o período da ditadura. Faleceu em 25 de outubro, né, de 1975, então pouco mais de 40 anos aí, ele perdeu sua vida aí nos porões da ditadura, né? Pois é, então vale muito a pena você pesquisar um pouco mais sobre a trajetória do Vladimir Herzog, né, um jornalista, né, que, enfim, foi morto pela ditadura e que representa muito essa repressão, tá? Olha só, gente, estamos falando sobre esses encaminhamentos para o fim da ditadura e indo para a democracia. Então, falando sobre medidas, né, algumas medidas tomadas, eu falei sobre a lei da anistia, mas outras medidas que a gente pode destacar, né, para que essa ditadura, ela, de fato, caísse, né? Então a gente vai ter aí a revogação do ato institucional número 5, a gente viu que em 1968 o ato institucional número 5 ele foi o mais duro, alguns entendem como golpe em cima do golpe, né? Então enquanto alguns setores mais moderados já pensavam no fim da ditadura, os setores mais agressivos, mais radicais entre os militares vão afirmar aí esse ato institucional número 5, que vai retirar os direitos políticos civis da população brasileira, vai afirmar a censura. Então, é visto como o ato mais duro da ditadura. Então, com a revogação em 1979, né, 11 anos depois da sua instituição, ela realmente marca esse interesse mesmo, né, ou como um ato que encaminha para a devolução dos direitos políticos, dos direitos civis da população brasileira, tá? Além disso, a gente destaca também a extinção dos dois partidos. A gente viu que na ditadura militar existia o bipartidarismo, né? A Aliança da Renovação Nacional, que era a Arena, que era um partido que interessava a ditadura militar, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma certa oposição à ditadura, mas era uma oposição, enfim, muito limitada, porque a ditadura não possibilitava com que houvesse realmente essa oposição mais firme contra a ditadura. Então, a ditadura vai extinguir esses dois partidos e abre espaço para o multipartidarismo, ou o pluripartidarismo, aliás, esse seria o termo mais correto. Agora, gente, é importante a gente entender o seguinte, essa extinção do bipartidarismo, ela tem dois caminhos, né? Um é a gente pensar a importância do pluripartidarismo para a democracia, a gente tinha falado já sobre as eleições, porque é importante que hajam partidos políticos, porque a sociedade ela é muito diversa, a sociedade ela é heterogênea, e que essa heterogeneidade ela se apresenta também através dos partidos políticos. É um aspecto da nossa cultura política. É bem verdade que a gente vê hoje que existem muitos partidos, são partidos de aluguéis, que não tem uma proposta política muito clara, que está, né, em qualquer lado do poder, ele está indo, está transitando. Eu acho que a gente precisa ficar observando isso quanto eleitor. Mas para a democracia é importante que os diversos grupos tenham sim o direito de se organizar, né? Então a democracia ela garante isso, que os grupos possam se organizar, possam defender suas causas, possam construir os seus partidos. Não há mal nenhum nisso, né? O mal está quando os partidos eles não defendem posturas e estão ali simplesmente pelo poder, né? E, enfim, por interesses que não são interesses democráticos, tá certo? Então, mas quando eu coloco isso, que por um lado foi importante para a democracia, mas por outro a ditadura também fez isso de forma muito pensada. Por quê? Uma vez que voltaram muitos dos atores políticos de oposição à ditadura, né, que se reuniriam todos no MDB, ao instituir o pluripartidarismo, esses grupos, o MDB se enfraquecia um pouco. Por quê? Porque, né, foram fundados novos partidos, né? Um exemplo disso é o próprio Partido dos Trabalhadores, que é um dos maiores partidos do Brasil, que foi fundado justamente nesse processo, né, de reabertura
e de construção de novos partidos. Outros partidos que tinham, né, o próprio Partido Trabalhista, né, o PTB, por exemplo, que tinha uma tradição desde o Getúlio Vargas, ele se reconstrói. Então nós vamos ter o próprio MDB, que vai se tornar o PMDB, enfim, nós vamos ter vários partidos políticos associados, né, aos movimentos mais progressistas, que eram oposição à ditadura militar, e que seguem, né, que começam a construir ou alguns seguem, outros começam a construir sua trajetória política. Eita, me enrolei aqui nesse ponto aqui. Mas enfim, um momento importante da nossa história política, né, a construção de novos partidos e a reinauguração de partidos que foram extintos com a ditadura militar. Com isso, os grupos se fragmentam e até disputam entre si, o que, de certo modo, para a ditadura foi interessante, porque eles não tiveram que enfrentar um MDB fortalecido, né? Por outro, para a democracia, é sempre um passo importante ter os grupos se representando de forma tão diversa. Então, é basicamente isso que eu queria chamar a atenção sobre essa questão do pluripartidarismo, tá? Bom, outro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre o movimento sindical, gente. Bom, com a ditadura, né, já sendo bastante questionada socialmente, embora nós tenhamos alguns grupos mais radicais, de militares que ainda tentaram fazer atentados à bomba e tal, mas de 1979, entre 1979 e 80, nós vamos ter diria assim, não seria um restabelecimento ou ressurgimento, mas um fortalecimento novamente do movimento sindical, sobretudo em São Paulo, na região do ABC, né, que é o Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Então, esse movimento sindical passou a realizar greves, os trabalhadores se levantam, e isso, claro, né, vai ter repressão, seus líderes vão ser presos, e aí num destaque eu estou aí, né, e aí não tem como contornar a figura do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um dos grandes líderes sindicais desse momento. Lula que depois vai se tornar presidente da República, mas que começa a sua trajetória mesmo como um líder sindical aí no ABC, tá certo? E, de fato, se destacou na história política do Brasil a partir daí, tá certo? E muitas outras lideranças também, mas enfim, o que importa é a gente pensar que esse movimento sindical, ele dá suas caras, ele de fato começa a enfrentar a ditadura, e era algo que não era pensado, né? Uns 10 anos antes, o trabalhador ali fazendo greve, peitando o governo, né? Mesmo as empresas, hoje a gente sabe que as empresas inclusive entregavam relatórios à ditadura, com o nome de funcionários que eram contra a ditadura, ou que questionavam, ou que queriam fazer greves. Já no final da década de 70 e início da década de 80, isso já se tornou possível. Então, mostra, né, que a sociedade estava reagindo agora com força diante desse enfraquecimento da ditadura e perda do apoio político, tá certo? E aí, o outro movimento muito importante, e esse aí eu destaquei desde o começo da aula, foi o Direta Já. Gente, o povo queria votar, né, professor Luciano? O povo queria votar no início da década de 80, né? Isso era muito importante. Vejam, a gente vive em um país, né? Um país, teoricamente, né? E legalmente, né? É um país democrático, né? A gente vive em um sistema republicano que preza pela democracia, né? Tem na democracia um dos princípios, né? Assim, basilares da nossa Constituição. E nesse sentido, né, a democracia, uma das formas da gente exercer a nossa democracia é pelo voto. E, assim, durante o período da ditadura, né, as pessoas não tinham, né, tanta liberdade, assim, para votar como hoje a gente tem. A gente tem hoje registrados, né, no TSE, por exemplo, que é o Tribunal Superior Eleitoral, algo em torno de 31 partidos políticos. Isso conforme, né, o registro de 2019. Mas recentemente a gente teve aí a fusão de alguns partidos, né, então os partidos estão se reorganizando, já pensando nas eleições do ano que vem. Então, ano que vem o país vai estar exercendo aí, os brasileiros vão estar exercendo a sua cidadania, dentro do pressuposto aí da democracia, escolhendo, né, alguns candidatos, né? E quais são os candidatos, professor, para o ano que vem? A gente vai escolher, ó, vejam só, vamos escolher governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e o presidente da República. Então vai ser uma eleição, né, onde a gente vai ter que escolher aí 5 candidatos, né?
da nossa preferência, de acordo com as propostas, né, que a gente considera. Então, é necessário pensar naquilo, né, que você mais deseja, né, que seja aí executado, realizado pelos políticos que você, porventura, vai apoiar. E depois, né, da votação, não esquecer, né, porque muita gente esquece os candidatos que votou, né, na eleição passada. Então, tem que votar, lembrar e fiscalizar, cobrando, né, desses candidatos para que eles tentem cumprir aí o que eles prometem, né, durante a campanha, né? É importante pensar que a democracia também vai muito para além das eleições, né? Então, o professor Luciano chamou a atenção aqui, a gente elege, mas depois tem que cobrar, tem que ficar no pé, pode gostar, não gostar, mas tem que ficar sempre no pé, tá bom? A questão, assim, que o fenomenal é que nós temos o direito de votar. Isso foi uma conquista histórica. Ao longo da história, os trabalhadores lutaram muito para que possam escolher seus representantes. E você pode pensar que cada sujeito, né, a partir de 16 anos, já pode votar. Então, vocês, em breve, né, a turminha que está aí no 9º ano, em breve vai poder ter esse direito. Então, a gente sempre exercer isso com muito respeito, né, com segurança, se informando muito bem, porque através do voto a gente muda a nossa sociedade. E a gente está falando sobre um período que as pessoas não podiam fazer isso, afinal de contas as eleições ou não eram permitidas, porque você não podia escolher um presidente, por exemplo, não dava para escolher, porque era o que era indicado, não é, pelo Congresso, que era limitado pelo próprio Exército, controlado pelo Exército, e o povo queria votar. Então, veja, hoje nós temos esse direito, na ditadura não tinha. Por isso que a gente tem que valorizar tanta democracia, tá? Então, olha só, no início da década de 80, estamos falando aí em 1983, em março de 1983, entre março de 83 e abril de 84, né, nós vamos ter aí, o Brasil vai ser tomado por esse movimento que era chamado de Direta e Já, que exigia a realização de eleições diretas para presidente da República, daí o nome, né? Então, queremos eleições diretas, ou seja, o povo escolher quem é o nosso representante. Vocês têm uma imagem aí, né, da população com cartazes, né, juntos em São Paulo, tá certo? Em que elas têm, só colocar aqui, foi 16 de abril de 84 essa imagem, tá bom? Que mostra o povo lá em São Paulo brigando pelo direito, né, de eleger diretamente o presidente. Só uma curiosidade, a primeira reunião, o primeiro movimento que houve no Brasil inteiro, né, público, pelas diretas já, aconteceu aqui em Pernambuco, aqui pertinho do Recife, foi assim, na cidade de Abreu e Lima, tá certo? Então, a cerca de 16, 20 quilômetros daqui do Recife, na cidade de Abreu e Lima, inclusive cidade que eu cresci, né, lá na praça de São José. Então, o povo se reuniu lá para pedir as eleições diretas já, num ato da Câmara Municipal de Abreu e Lima. Muito interessante. Depois daí, tomou o Brasil e teve como seus grandes atos lá em São Paulo, né, na Praça da Sé, enfim. Então, houve um clamor muito grande, né? Então, nós temos, inclusive, essa charge aí do Enfio, que a gente já tratou na aula passada, o povo ali brigando, queremos votar. E os militares, né, um sujeito representando militares, dizendo assim, voltem para suas casas, o povo é ilegal. De fato, para a ditadura, o povo reunido era algo completamente ilegal. E o povo... Mas aí o nosso robozinho pergunta, o povo teve direito de votar? Professor, bom... Infelizmente, o movimento não saiu vitorioso, professor. A direita já, naquele momento, não foi vitoriosa. A emenda Dante de Oliveira, ela acabou não sendo aprovada, era uma emenda que queria que as eleições, as próximas eleições, que seriam em 1985, fossem diretas, acabou não sendo aprovada. Só um complemento aí, Henrique, que eu não sei se tu irias falar sobre isso, mas se for, depois tu retoma. Assim, a diferença, né, entre uma eleição direta, né, por exemplo, e uma eleição indireta, né? Na eleição direta, a gente comparece, né, nos locais de votação e a gente escolhe diretamente os candidatos que nós queremos, certo? Os candidatos majoritários, né? Prefeitos, governadores, presidente. Na eleição indireta, a gente escolhe, né, os deputados, senadores. E esses deputados, senadores, né, eles elegem, né, aqueles candidatos para os cargos majoritários. Então, hoje nós temos 513 deputados federais, né, ocupando lá a Câmara dos Deputados em Brasília. Então, no exemplo de eleição indireta, a gente elegeria os deputados e eles iriam escolher quem seria o presidente, né? Lógico que hoje a gente tem um sistema de eleição direta, então a gente vota diretamente
nos candidatos que nós queremos que ocupem os cargos, né? E isso é uma conquista muito importante, ok? É isso aí, professor. Muito obrigado, né, pelo complemento. Mas, enfim, como eu falei para vocês, a emenda que né, previa o voto direto acabou não sendo aprovada, mas houve um outro acordo. Mesmo, enfim, isso não foi pacífico, né, porque a gente sabe que o setor linha dura ainda quis continuar no poder, fizeram atentados terroristas, até uma música de Legião Urbana, né, que em algum momento ele diz assim, não boto bomba em banco de jornal, nem em colégio de criança, eu não faço não. Eu entendi justamente isso, né? Que não faz essas coisas. O Jeremias, ele é meio que chamado por alguns militares para dizer assim, olha, faz um atentado aqui, tá? Isso eu não faço de jeito nenhum. Então, a música Legião marca um pouco disso. A gente falou na aula passada sobre o atentado no Rio Centro. Então, mas mesmo assim, a condição, né? A ditadura militar não tinha mais sustentação política para permanecer no poder. Enfim, de qualquer modo, né, em 15 de janeiro de 1985, dentro dos acordos políticos internos, então, deixa-se indicar presidentes militares e apenas civis, então a gente vai ter, por parte dos setores mais conservadores, o Paulo Maluf, que acaba sendo derrotado pela outra chapa, que era composta pelo Tancredo Neves e pelo José Sarney. Então, que tiveram uma trajetória junto ao movimento democrático brasileiro, enfim, contra a ditadura militar e marca o fim da ditadura a partir daí. Na próxima aula a gente vai ver que o Tancredo Neves não assume, ele faleceu antes de assumir a presidência. José Sarney acabou sendo o primeiro presidente civil depois da ditadura. E para finalizar, eu quero marcar só o seguinte. Bom, professor, ficou por isso mesmo. De certo modo, a gente sabe que não houve uma punição mais efetiva, mas se instalou aqui no Brasil, mais recentemente, em 2011, a chamada Comissão da Verdade, que eu gostaria muito que vocês pesquisassem mais sobre a Comissão da Verdade. O objetivo dela foi investigar justamente as violações, né, aos direitos humanos no Brasil, não apenas durante a ditadura civil-militar de 64, mas desde o fim do governo varguista, governo Vargas, aliás, do Getúlio Vargas em 45, até 1988, que é quando é construída a nossa Constituição, a atual Constituição Cidadã. E a Comissão da Verdade, ela ajudou, né, a apontar sujeitos que, de fato, estiveram envolvidos nos crimes da ditadura. A exemplo do Brilhante Ustra, né, o Carlos Brilhante Ustra, que era um coronel que dirigiu durante um certo tempo em São Paulo o DOI-CODE, que a gente falou sobre isso, que era um órgão de repressão, e que, segundo a Comissão da Verdade, o que foi apurado, esteve envolvido diretamente em cerca de 50 assassinatos de pessoas que estavam sob a tutela do Estado, né, do Exército, enfim, que foram presas, que foram torturadas e que foram mortas pela ditadura, embora o Ustra afirme que essas pessoas foram mortas em combate. Tá? De qualquer modo, a Comissão da Verdade acaba desmascarando sujeitos como o Ustra e como outros militares, né, que cometeram crimes. Então, a comissão acabou sendo muito importante nesse sentido. Enfim, gente, nossa aula acabou agora, mas, enfim, fica aí para que vocês possam pesquisar, né, a Comissão da Verdade e pesquisar mais sobre a ditadura, que é sempre muito importante. Tá certo, gente? Então, professor Luciano, rapidinho. Só lembrando aí, o senhor falou do Tancredo Neves, né? Na época eu lembro, né, ele subindo lá a rampa do palácio, né, sepultado, e eu tinha 7 anos de idade. É isso aí, Eu lembro professor que eu Luciano. assisti isso pela televisão, né? Então foi um momento que ficou aí marcado, né? É isso aí. E no mais, né, até mais, né, gente? Bom, gente, então nossa aula passa rapidinho. Obrigado, Bruno. Gente, obrigado por vocês que estiveram até aqui acompanhando nossas aulas. Obrigado e até a próxima. Tchauzinho.